para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos, para nós gravarmos este vídeo, amém? Para nós darmos toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Deus, ao Criador dos céus e da terra, amém? A este Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar, as estrelas, e é um Deus justo, um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus que criou nós no ventre materno da nossa mãe, um Deus que criou o nosso espírito, a nossa alma. Nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? E nós gostaríamos de falar a palavra de Deus no Isaías capítulo 63. A Bíblia diz que Deus salva e vinga o seu povo. Isaías capítulo 63 diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bozara, com vestes tintas? Quem é este que vem de Edom, de Bozara, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como a daqueles que pisam uva no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes. E manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse. Espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Amém. Para este Deus de Isaías nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Diz a Bíblia que ele olhou e não havia quem ajudasse ele. Ele se espantou de não haver quem sustivesse, pelo que o braço dele trouxe a salvação, e o furor dele susteve ele. Ele pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Amém. O Deus da Bíblia é sagrada. O Deus da Bíblia é sagrada. Ele diz que quando o Evangelho, quem fala é o Deus da Bíblia é sagrada, não é eu. Que quando esse Evangelho for anunciado em todo o mundo, através de mim, através dos os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus para transmitir o Evangelho, através dos evangélicos, dos crentes, dos cristãos, quem que vai anunciar o Evangelho? Somos nós, os discípulos de Jesus, não são os anjos. Não foi dado aos anjos essa missão de anunciar o Evangelho, não. Os anjos, ele faz só nos ajudar. Tem horas que eles nem nos ajudam, a gente que tem que... Só quando a gente clama muito por Deus, numa situação tão difícil, tão complicada, que há um clamor ali incessante por Deus, Deus envia um anjo para livrar a gente de uma morte, de uma espada, de uma tentação, de uma queda, de uma tragédia. Quando a gente não tem mais força, quando não tem mais possibilidade para a gente, Deus faz um milagre, envia um anjo a curar um câncer, curar uma enfermidade. Mas nós estamos com essa missão de anunciar o Evangelho ao mundo todo. Jesus falou para os seus apóstolos,
quando ele ressuscitou dentro dos mortos, que eles deveriam ir ao mundo e anunciar a palavra de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele, porém, que não crê será condenado. Eles fizeram isso. Tanto é que hoje a igreja existe graças à missão dos apóstolos, que não temeram a espada, não temeram as ameaças, não temeram, a principado, a potestade. Eles não temeram a morte, não temeram nem o fato de morrer por causa do evangelho. Não temeram nada. Eles cumpriram a carreira deles de anunciar a palavra de Deus. E com certeza está em memória. Está em memória o que eles fizeram, o que eles realizaram na terra. E hoje nós estamos aqui na mesma fé dos apóstolos. Quem são eles? Apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo André, apóstolo Mateus, apóstolo Simão, são 12 apóstolos. Apóstolos, o mais famoso é o Pedro, é o João, é o André, é o Tiago. O apóstolo Pedro tem 2 epístolas escritas pelo próprio dedo dele, pela própria mão dele, pela misericórdia de Deus. Deus capacitou ele a escrever 2 epístolas. O apóstolo Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu a maioria das cartas da Bíblia, do Novo Testamento. Ele tem algumas cartas que ele próprio escreveu. Então o trabalho deles não foi em vão, não é em vão, porque está hoje em nosso coração. E Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós estamos aqui pedindo misericórdia de Jesus. Estamos aqui pedindo compaixão de Jesus Cristo de Nazaré. Clamando de dia, clamando de noite. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos de maneira alguma, porque Deus conhece o nosso coração, o desejo, o que existe lá dentro de nós. Ninguém conhece, ninguém. Mas Jesus, Ele sabe, Ele conhece. Então, para esse Jesus, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por quê? Porque foi Ele que nos escolheu. Quando Ele diz, não foi tu que me escolheste, não. Tu não tem essa capacidade de me escolher. Ninguém tem essa capacidade de escolher a Deus. Deus é que escolhe as pessoas. Ele escolhe aquela pessoa. Ele escolheu aqueles apóstolos e deu uma missão para eles. Eles viram tudo que Jesus faz e falou. Eles tiveram experiências com Deus. Amém? Eles andaram com Deus. Jesus falou com ele face a face. Eu não falei com Jesus face a face, mas através das Escrituras Sagradas, através do que deixaram escrito na Bíblia Sagrada. E eu lendo, isso produz dentro de mim uma convicção, uma certeza, uma fé de que Jesus é o Jesus de Nazaré, é o Salvador do mundo. E aí acontece que a gente acredita. E aí a gente acredita em Jesus Cristo. Nós temos a sementinha que foi plantada lá quando a gente tinha nossos 10 anos, 12 anos de idade. E essa sementinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E tem uma hora que ela tem que produzir os frutos dela. Tem uma hora que ela tem que frutificar, porque Jesus falou e disse, eu sou a videira verdadeira. Jesus falou e disse, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Vocês que ouvem meus ensinamentos, vocês que estudam a minha palavra, vocês são os ramos. Qual é a fonte que nós estamos bebendo? Nós falamos a fonte de Jesus de Nazaré. Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. As palavras que saem do coração dele para nós. Quando ele diz,
toda árvore que está em mim, mas que não produz fruto, eu vou cortar ela e vou lançar fora de mim. Quem falou isso foi o próprio Jesus que falou. Por isso que todo crente, todo cristão que diz, entre aspas, um discípulo de Cristo, ele tem obrigação de fazer discípulos, de professar a fé dele. Ele tem um mandato de quem? Do presidente da República? Do ministro? Não. Ele tem um mandato do próprio Deus. Ele tem uma ordem do Criador do céu pela fé. Ele crê na palavra de Deus, ele não pode esconder a palavra de Deus. Ele pode esconder dentro do coração dele. Ele esconde lá dentro do coração dele para quê? Para ele não pecar, para ele não cometer pecados terríveis diante de Deus. Mas ele tem que publicar a fé dele para o mundo todo, custe o que custar. Se for preciso ele morrer por causa da fé dele, que ele morra. Mas ele não negue a fé dele. Não negue a confiança dele, não negue a esperança dele. Por quê? Porque diz a Bíblia, não é eu que tem um galardão para ele, tem uma recompensa para ele, o trabalho dele não é em vão, o sofrimento dele pela palavra de Deus, embora muitos não reconheçam, embora muitos chamam ele de doido, de louco, de fanático, disso e daquilo, por causa da fé em Jesus, por causa da palavra de Jesus Cristo, mas ele vai receber de Deus o reconhecimento, se ele perseverar até o fim da vida dele, ele vai receber de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo vai falar para esse homem, para essa mulher, e falar e dizer o seguinte: sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito eu vou te colocar, entra no gozo do teu Senhor. São palavras de reconhecimentos que Jesus vai dizer para o servo fiel, aquele servo que serve a Jesus. Tem a missão de falar a palavra de Deus. Quem crê, amém. Quem não crê, amém. Mas ele está fazendo a parte dele. Ele não está de braços cruzados vendo o tempo passar. Ele está dizendo que há um Deus, que há um Senhor. Ele está falando que existe um Salvador, que embora a gente não veja, embora a gente nem sinta, mas a gente tem que acreditar que acima desse céu, desse firmamento, desse arco, tem um Senhor que domina. E aonde ele está? O Deus da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a fonte inesgotável para nós, os mortais da terra, estudarmos, pesquisarmos, analisarmos e, no final, nos rendermos à autoridade deste Deus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, toda a nossa angústia, toda a nossa tribulação e confiando nele. Amém? Confiando nesse Jesus de Nazaré, porque ele já fez o que fez. Ele não vai fazer. Agora nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Nós estamos esperando, agora o que nós estamos fazendo? Nós estamos semeando a palavra de Deus. Nós estamos semeando, o campo é o coração do homem e da mulher. Se vai produzir ou não, é com Deus, não é comigo. Não é com a pessoa. Ela só tem que falar a palavra. A minha missão é falar, é divulgar a palavra de Deus. Fulano, tu lê a Bíblia? Ciclano, tu estuda a Bíblia? Tu já deu glória ao Deus da Bíblia? Tu sabia que o Deus da Bíblia é o Criador dos céus? Não acredito. Eu acredito em outras filosofias. A Bíblia não é filosofia. A Bíblia é a verdade absoluta de Deus. Amém. Ela é a verdade verdadeira, é a Jesus Cristo. Por quê? Porque os profetas falaram os homens de Deus fizeram uma grande obra no mundo e está dentro da Bíblia Sagrada. Ela fala do passado, do presente e do futuro, de coisas que vão por vir. E termina com Jesus Cristo de Nazaré. E agora o que a gente está esperando? Pela fé nós estamos esperando morrer e nos encontrar com Deus, nosso espírito.
Pela fé, nós estamos esperando o reconhecimento de quem? De Deus. De Deus. Quando nós morrermos, quando nós partirmos para a eternidade, nós vamos receber a coroa de Deus. Por quê? Porque nós cremos em Jesus. Nós acreditamos em que Jesus falou. Jesus falou e disse: todo aquele que está em mim, eu limpo ele. Vocês já estão limpos por causa da palavra que está dentro de vocês. Não peques mais. Nós não devemos mais cometer pecados, iniquidades. Devemos agora nos santificar. Porque a Bíblia diz, e não é eu, que sem a santidade ninguém verá Deus. Sem santidade, sem a pureza, ninguém verá Deus. Devemos temer a Deus. Devemos confiar em Deus. Confiar em Deus. Amém. E acreditar que Ele é poderoso, que Ele é glorioso e que Ele está nos vendo aqui na terra. Então, as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele segundo a sua misericórdia, segundo a multidão das suas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filho que não mentirão. Assim ele foi o seu Salvador. Uma coisa que Deus odeia, quem diz isso não é eu, é a Bíblia. Uma coisa que Deus abomina, não gosta, odeia, são os lábios mentirosos. É abominação aos olhos de Deus. Nós termos os lábios mentirosos, enganar o nosso próximo, tá entendendo? Enganar nosso semelhante, uma coisa que Deus odeia. Não, ninguém gosta de mentiroso, ninguém gosta. Então, em toda a angústia dele foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Salvou pelo quê? Pelo seu amor e pela sua compaixão. Amém? Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Ele os remiu. A Bíblia, eu estou cansada, não estou cansada, eu estou incansavelmente falando e dizer: Deus amou este mundo de uma tal maneira, que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vontade do coração de Deus para nós, a humanidade, é que a gente creia em Jesus Cristo. E a partir da crença, da fé em Jesus Cristo, a gente se batize, deixa os nossos pecados, deixa as nossas iniquidades, deixa a nossa incredulidade, deixa a nossa soberba, deixa a nossa arrogância, deixa a nossa inveja, deixa tudo para trás e tenhamos vida eterna. Esse é o desejo do coração de Deus para o homem, para a mulher. Vida eterna. Que maravilha, amém? Que maravilha, que bênção de Deus. Ele enviou seu único filho, não foi para condenar o pecador, não. Não foi para condenar a pecadora, não. Não foi para fazer, não foi para condenar, está provado isso. Mas foi para salvar, para remir a sua criatura que já estava caída, estava em pecado, estava em iniquidade. A Bíblia diz que o homem, ele estava caído, não tinha ninguém para socorrer o homem. Não tinha ninguém. Mas Jesus veio para socorrer o homem, para socorrer a mulher, para ajudar. Jesus é o nosso amigo nas horas difíceis. Amém? E a gente pode confiar neste homem, porque com certeza a gente não vai se decepcionar, porque ele é fiel. A gente que muitas das vezes tropeçamos, nós é que somos muitas das vezes infiéis, mas Jesus não. Jesus, ele é fiel.
Amém. Eu gosto muito desse versículo 9, que diz: em toda a angústia dele foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes. Veja que mesmo Deus salvando aquele povo de Israel, Deus salvando a gente, salvando da onde? Do inferno, do lago de fogo, de enxofre, castigo eterno. Também desses castigos que a gente passa aqui na terra, um castigo ali, um castigo acolá. Nós somos afligidos, nós somos perseguidos, nós temos dores de cabeça, nós temos... Aqui nós passamos por, somos pessoas normais. Passamos por angústia, passamos por depressão, passamos por solidão, passamos por isso, passamos por aquilo, passamos por incompreensões, passamos por medo, ansiedade, fadiga, etc, etc. Passamos pelo vale da sombra da morte, mas nós confiamos em Deus. Nós não estamos passando sozinhos, mas Deus permitiu que a gente passasse. Então, com toda aquela salvação, com todas aquelas maravilhas que Deus faz na nossa vida, nós não podemos ter um coração rebelde. Nós não podemos ter um coração incrédulo, não. Nós não podemos ter um coração, uma mente voltada para a incredulidade. Nós devemos nos arrepender. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo, eles mesmos pelejou contra eles. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: aonde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Aonde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aonde é que está Jesus? Me diz. Eles lembraram de quem? Do Deus de Israel. Eles lembraram deste Deus maravilhoso, o Deus todo-poderoso, Criador do céu. Vamos nos lembrar dele. Vamos lembrar dele 24 horas. Por quê? Porque ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Porque ele nos ama. Porque ele tem compaixão do pecador, do perverso. Veja, aquele homem merecia estar ali. Aquele homem que padecia, diz a Bíblia, não é eu, 38 anos ele tinha uma enfermidade. Ele tinha uma enfermidade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Peca, 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 comete iniquidade. Ele está trabalhando para quem? Para o diabo. Vai chegar a hora que ele vai morrer. Vai chegar. Não adianta a gente se iludir e dizer, não, eu vou escapar. Não vai não. Porque Jesus falou que o salário do pecado é a morte. Jesus falou para Adão, Jesus falou para Eva, Jesus fala para mim, Jesus fala para o mundo, dizendo, o salário do pecado é a morte. Veja, quando Jesus esteve aqui, ele encontrou milhares de pessoas doentes. Uns diziam, não, o pai dele pecou, não, a mãe dele pecou, não, ele nasceu cego porque a mãe dele é uma pecadora, etc. A mãe dele foi rebelde à palavra de Deus, a mãe dele era isso, a mãe dele era aquilo. Porque se nós lermos o livro de Deuteronômio, Jesus coloca a bênção e a maldição lá, através de Moisés, para o seu povo, Israel. Jesus põe lá a bênção e a maldição. Olha, se vocês quiserem a bênção, vocês têm que me obedecer, vocês têm que andar dentro da minha linha, observar meus mandamentos, não adorar. Aí tem lá os 10 mandamentos. Vocês vão ter que andar na linha, coisa que eles não fizeram. Se vocês pisarem, se vocês me desobedecerem, se vocês quiserem servir outros deuses, adorar outros deuses, se prostituir, coisa que eles fizeram, nós sabemos muito bem que eles fizeram isso. Se vocês pecarem contra mim, o que é o pecado? É você se desviar de Deus.
Você tem Deus aqui, tem uma lei aqui, você ignora tudo, você tapa os seus ouvidos, tapa os seus olhos e segue o seu caminho torto, e segue o seu coração obstinado, e segue o coração ímpio, e não se arrepende, etc. E vai fazer tudo, se entrega ao diabo, se entrega à tentação, se entrega à mentira, etc, etc. E aí você se distancia de... Foi o que aconteceu com Israel. Aí vem o quê? Vem o castigo de Deus. Deus coloca uma maldição ali, uma enfermidade. Coloca o castigo. E aí, meu irmão, minha irmã, só Jesus para ter misericórdia. Por isso que ele é a expiação dos nossos pecados. Porque lá no céu não vai entrar pecado? Não. Não vai entrar pecado, não. Não vai entrar pecador, não. Lá no céu só vai entrar os lavados e comprados pelo sangue de Cristo. E os remidos pecaram, realmente, são ex-pecadores, cometeram, mas eles são lavados. Eles foram lavados pelo sangue de Cristo, e Cristo escreveu o nome deles no livro da vida, eles não estão mais pecando, eles não estão mais cometendo pecado, pelo contrário, agora eles estão se guardando, eles estão fazendo a obra de Deus, eles estão trabalhando para Deus, eles se converteram a Deus, temem a Deus agora, sofrem as aflições de Cristo, sofrem com sofrimento, mas ele sabe muito bem que é um sofrimento que não vai durar para toda a eternidade, é um sofrimento temporário. Eles conhecem isso, nós conhecemos isso. E o que acontece agora? Eles vão entrar no reino de Deus. Eles reconhecem o sacrifício do Cordeiro, porque assim, está Deus lá no céu, está Jesus que é o Cordeiro, a expiação, e está os anjos, aí nós somos pecadores aqui na terra. Está nós aqui, os pecados, todo mundo pecou, não adianta, eu não sou pecador, não sou pecadora, não, negativo. Todo mundo é pecador diante de Deus. Só o único que não pecou foi Jesus Cristo, que tem o poder de nos remir. E o que acontece? Para entrar lá no céu, nós devemos passar por esse ritual. É um ritual de sacrifício. Para entrar no céu, na morada do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós temos que passar pelo sacrifício, pelo esse ritual de ser lavado pelo sangue de Cristo. Senão ninguém entra no céu, por causa dos pecados. É muito pecado. Não vai entrar impuro, não vai entrar feiticeiro, não vai entrar fornicador, não vai entrar idólatra, não vai entrar... Está lá a lista em Apocalipse. Afeminado, não vai entrar assassino, não vai entrar mentiroso. Só vai entrar mesmo os lavados e comprados pelo sangue de Cristo. Somente. Os impuros. Vivemos num mundo que é um mundo cheio de pecado. É pecado ali, é pecado acolá, etc. O pecado está dentro de nós. Mas Jesus diz, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é que tira o nosso pecado. É Ele. Mediante o quê? A nossa conversão. Quando nós nos arrependemos. Quando a pessoa crê no Evangelho de Jesus Cristo e se arrepende, diz, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu sou uma pecadora. Eu reconheço que eu preciso da misericórdia de Deus. E aí eu creio em tudo que os pastores, os apóstolos, tudo que a Bíblia fala, até um missionáriozinho, um serventezinho que está ali varrendo a igreja, mas está falando de Jesus. Até um porteirozinho que está ali abrindo a porta, mas está falando, meu filho e minha filha, Jesus é poderoso para perdoar o teu pecado, a tua iniquidade. Como eu falei disso, o dever do cristão é falar de Jesus Cristo. É de falar ao mundo que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E o dever do homem que está ouvindo é crer ou não crer. Para quê? Para a salvação dele ou a perdição dele. É ele que decide. Não é Deus, não é os anjos, não é o diabo, não é ninguém. É ele e Deus. Se ele confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, diante dos anjos,
diante do mundo, diante dos homens, Jesus vai confessar o nome dele diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens. Porém, se ele negar Jesus Cristo, negar a fé dele, negar tudo que Jesus fez, que está escrito na Bíblia, Jesus também vai negar. É um tratamento de igual para igual. Não tem para onde correr. É assumir uma posição diante de Deus e ter o foco na vida eterna. A vida eterna é algo que nós devemos ter como a riqueza é morar com Deus. É sair deste mundo. E quando sair deste mundo, Jesus está de braços abertos para nos acolher. Não ficar vagando como uma alma penada que não tem para onde ir. Mas entrar no gozo de Deus. No paraíso de Deus. É a nossa meta. É o nosso objetivo. Custe o que custar. Doa o que doer. Amém. Para esse Jesus, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a Bíblia diz, mas eles foram rebeldes e contristaram o meu Espírito Santo, pelo que se tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo, aonde está aquele que fez subir do mar como os pastores do seu rebanho? Aonde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Ele está no céu, o mais alto sobre esse céu, olhando para nós aqui na terra. Olhando principalmente para aqueles homens, para aquelas mulheres que são perseguidos, que são maltratados, que são injuriados, que sofrem, que choram. Ele está olhando para aqueles homens e para aquelas mulheres que trema e treme diante dele. Ele está com os olhos bem abertos para aquele homem, para aquela mulher que tem temor a ele e que tem sede dele. Sede de justiça, sede de equidade, sede da verdade na terra, sede de Deus. Amém. Aquele cujo braço glorioso ele faz andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante dele para criar um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos como um cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como animal que desce aos vales. O Espírito do Senhor lhes deu o descanso. Assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. Atenta desde o céu e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Aonde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas estranhas, das tuas misericórdias, detém-se para comigo. Louvado seja o nome deste Deus. Glorificado seja o nome de Jesus, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém. Que versículo maravilhoso é esse da Bíblia Sagrada, que é o alimento espiritual para nós, os mortais da terra. Que diz, atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação, aonde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, a ternura das tuas estranhas e das tuas misericórdias. Detém-se para comigo.
A misericórdia desse Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Está escrito no livro de Eclesiastes, ou Cantares, não lembro, que é muita coisa para a gente aplicar no nosso espírito. Mas existe esse versículo que diz: as misericórdias de Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é você se colocar no lugar do miserável. Misericórdia é você se colocar no lugar de uma pessoa que está totalmente perdida, que não tem ninguém que olhe para aquela pessoa. Você tomar a causa dela, você se colocar por amor a ela. Amém? Glorificamos a este Deus, exaltamos este Deus, o Deus da Bíblia. Não é qualquer Deus. As obras dele, porque ele fez o céu, fez a terra, fez o mar, as estrelas, e é poderoso para nos salvar e nos remir, hoje e para toda a eternidade. Amém.